deputado estadual Léo Loureiro, do PP, já está em nossos estúdios e daqui a pouco será também entrevistado aqui em Conjuntura. A partir de agora, a gente vai conversar com Lenilda Lima, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Alagoas, que está participando aí de um movimento de diversas entidades. Fazia muito tempo, né, Lenilda, que não tinha uma mobilização desse tipo, em protesto contra a reforma da Previdência proposta pelo governador Renan Filho. E aí, Lenilda, como é que está a situação? Olha, é uma situação grave porque ela afeta a vida de todos os servidores públicos aqui do estado de Alagoas. Para começo de conversa, ele se apoia na PEC paralela, na 103, na Emenda Constitucional 103, e de uma forma, na nosso ver, uma forma errônea, porque ela não é autoaplicável. Ela precisaria ter uma emenda também à Constituição Estadual e leis complementares, uma vez que vai mexer também na majoração tanto das alíquotas dos servidores, como também vai tratar da gestão do AL Previdência, do seu conselho, na composição do Conselho Deliberativo e Fiscal, enfim. Ela abrange não só a contribuição previdenciária, mas ela modifica praticamente tudo, uma vez que a própria reforma do governo federal ela é muito perversa. Mas aqui se conseguiu, o governo Renan Filho conseguiu apimentá-la um pouco mais, dado que ele, na sua pressa, na sua ânsia de majorar os servidores, ele traz consequências muito graves para o conjunto dos servidores. Lenilda, o que é que tem de pior nessa proposta de reforma do Alagoas Previdência? Olha, eu coloco de imediato como a majoração dos aposentados. Além dos ativos, que ele passa de 11% para 14%, a questão dos aposentados ela é muito cruel. Nós temos cerca de 26 mil servidores aposentados, aposentados e pensionistas, salvo engano, que recebem até R$ 2.500. Desses aí são majorados, quem ganha até R$ 2.000 será majorado em R$ 144 reais. Ora, essas pessoas que não têm reposição salarial, elas terão, nem daqui a 3 anos, 4 anos, elas não ficarão na condição do seu salário de hoje, porque ninguém tem reajuste acima de 3%, 4%. Então, no orçamento do próximo ano, não está previsto, inclusive, a reposição salarial do servidor. Agora, você imagine um servidor desse, quer dizer, a grande maioria, 26%, que vai ser 26 mil, que vai ser majorado, e temos os salários maiores, esse nem se compara. Eu vou dar um exemplo da minha categoria, uma pessoa com 40 horas de especialização terá um desconto de R$ 532,85. Hoje essa pessoa pagaria quanto? Nada. Então, todos esses, por quê? Porque o governo colocou o teto para pagamento da alíquota previdenciária a partir do salário mínimo. Então, quando você não pagava nada, e isso eu estou incluindo aposentadas doentes, com doenças terminais, pessoas com grandes dificuldades, que já vêm com dificuldade para manter pelo menos a saúde em dia, essas pessoas todas serão majoradas. A partir do salário mínimo, 14%. É só uma conta simples, pegar o salário, diminuir o salário mínimo e o restante você calcula 14%, e isso é o que vai acontecer. Num estado pobre como Alagoas, um estado onde grande parte do servidor público, quando recebe, circula mesmo o mercado, porque é aqui mesmo que se compra, isso vai ser um verdadeiro absurdo. E o que é pior, que nós entendemos, é porque o governo tinha o prazo até 31 de julho, mas de uma forma assodada e eu diria que pouco respeitosa com a Assembleia Legislativa e sem falar no servidor, porque um projeto se mantém no sigilo durante tanto tempo. Nós tentamos, todas as categorias tentaram
ter conhecimento do teor desse projeto e ninguém teve esse reconhecimento de nada. Ele chega numa terça-feira, salvo engano, dia 6, e era para ser aprovado em regime de urgência. E aqui a gente tem que fazer um destaque, que foi o deputado Antônio Albuquerque, que pediu vistas, por isso o projeto não foi aprovado. Estamos tentando dialogar com aquela casa para nós termos emenda, visto que a possibilidade de audiência pública, estamos vendo que não existe. Então, algumas emendas estão sendo trabalhadas. Esse período de vista, inclusive, deu tempo de se respirar um pouco, né? Porque senão ia passar naquele rolo compressor de sempre. Exatamente. E o governo do estado conseguiu, nisso aí a gente tem que agradecer a ele. Ele conseguiu unir do mais humilde servidor ao mais graduado. E nisso a gente tem que agradecer, porque estamos junto, procuradores, fisco, professores, trabalhadores em educação, médicos, enfermeiros, enfim, toda a categoria, os policiais civis, porque é um projeto que vai mexer com tudo. E além dessa preocupação que nós temos com o projeto em si, nós temos com a gestão, porque, pasme você, além dele dar esse presente de Natal para o servidor, na gestão do próprio AL Previdência, no seu Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, ele tira da composição o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Justiça e vai por aí. Então, todas as pessoas que vão administrar os nossos recursos, que vão acompanhar, são pessoas, e fiscalizar, são pessoas indicadas pelo próprio governador. Nós estamos aqui com pessoas que vieram do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro houve uma experiência péssima. Hoje nós estamos tendo um seminário com o deputado federal Flávio Serafim, que é presidente da CPI lá do Rio de Janeiro, onde ele está demonstrando e está passando para nós os problemas que nós tivemos lá. E, por incrível que pareça, as pessoas que estavam lá naquele momento, hoje está, inclusive, o próprio presidente do AL Previdência. Temos uma preocupação concreta com a gestão desses recursos, porque o exemplo que nós tivemos lá foi péssimo. E perguntamos também, inclusive lá no debate, o problema da securitização, que é uma antecipação de receita, inclusive dos fundos, porque lá houve isso, e o resultado foi a falência da Previdência no Rio de Janeiro. Então, é um conjunto, nós temos um conjunto de preocupações na gestão, no acompanhamento, na fiscalização, afinal de contas, é a nossa vida. E quando se trata do Fundeb, que é da nossa parte, da educação, isso é comprometimento de mais de 11 milhões que vai ser comprometido nesses fundos. Então, assim, não dá para se ter um projeto desse tipo, com essa falta de transparência, de diálogo com o conjunto de servidores. Flávio, a última reunião que nós tivemos com o governador Renan Filho, foi em 2015, em maio de 2015. Não se governa com o servidor público, que é a porta de entrada das políticas públicas, sem nenhuma discussão. O interessante nesse contexto é que tanto o governador, indiretamente, como alguns secretários, diretamente, prometeram que iriam discutir esse projeto com os servidores. E, de repente, mandaram para a Assembleia. Pois é, se o projeto era tão bom, por que ele não foi discutido? Então, nós já tínhamos essa preocupação, porque é claro, ficava evidente que se fosse algo factível, não ficaria tão escondido. Agora, a gente apela para o senhor governador que tenha mais transparência e espírito democrático no trato com aquilo que diz respeito ao serviço público, porque já está claro, nós fazemos parte do serviço público, do atendimento à população. Quem busca o atendimento público
Geralmente, e claro, são as pessoas mais pobres que precisam desse trabalho, desse serviço. Agora, o que é que nós temos aqui? Um total desmonte do próprio servidor público. Porque um servidor público que hoje tem um desconto dessa natureza é para ter realmente um colapso. É um colapso. Eu acho que querem que muitas velhinhas aposentadas já vá direto para o hospital ou pior, porque as pessoas não têm ainda a dimensão do golpe que é esse desconto. E um detalhe interessante é que não passou esse projeto pela Procuradoria-Geral do Estado, foi direto para a Assembleia. Pois é, como é, quer dizer, há um choque, há uma violação de competência. Como é que um projeto dessa natureza é feito pelo senhor presidente do AEL, o senhor Roberto Moisés e sua equipe, e passa por cima da Procuradoria quando qualquer projeto que nós temos, qualquer pedido que se faz de qualquer projeto no serviço público, a primeira coisa que se diz tem que passar pela Procuradoria, que é o resguardo da legalidade de qualquer processo. Esse, incrivelmente, foi direto para a Assembleia Legislativa. Eu acho que, por si só, ele já tem muitas ilegalidades, inconstitucionalidade e que precisam ser revistas, principalmente pelo governo do Estado, que dizia desde o começo que era contra a reforma da Previdência. E o presente que ele deu para o servidor foi uma reforma mais perversa do que a do governo federal. Aliás, nas políticas, nós vemos um alinhamento muito forte do governo do Estado de Alagoas com a própria política do governo federal, infelizmente. Lenilda, como tem sido a receptividade junto aos deputados estaduais? Vocês que têm estado constantemente lá na Assembleia? Olha, independentemente de partido político, ou de base, aliado ou não, eles têm nos recebido. E, inclusive, nós temos algumas emendas que esperamos que sejam acolhidas naquela casa, que haja um entendimento, porque eu acho que há uma preocupação muito grande por parte do deputado. Não tem um deputado daquele que não tem uma tia, uma sobrinha, alguém que é do serviço público, principalmente porque tem muitos jovens ali que têm tias, avós e mães que passaram pelo serviço público e sabem o que é que isso significa, sabe a penúria que já vive o servidor público, porque o governador, a coisa mais triste foi aquela live, ele anunciando que ia pagar o 13º como se fosse o maior feito da história, quando tinha um projeto de maldade desse já no forno para mandar para a Assembleia Legislativa. Quando fica incentivando escolas, anunciando há bem 6 meses que vai dar premiação e até hoje nunca a premiação chegou, quebrando o plano de cargos e carreira, porque isso é uma forma de burlar o plano de cargos e carreira do servidor. Então, são muitas coisas que estão embutidas aí e culmina o ano, infelizmente, o ano de 2019 está culminando com um dos projetos piores que nós poderíamos ter enquanto servidor público. Qual é a vantagem que nós temos? É a nossa unidade e esperamos todos os servidores hoje, a partir das 13h30, 14 horas, na Assembleia Legislativa. É importante porque a nossa vida é o nosso presente e o nosso futuro, porque o projeto tem muitas coisas que não dá para a gente discutir aqui, mas ele vai abalar as aposentadorias, as pensões, ele trata de acumulação de pensão, de majoração, inclusive diminuição de percentuais de aposentadorias, enfim. Tem muitas questões aqui que são muito importantes para o nosso servidor ter o conhecimento e ir para lá e ver quais as emendas que nós podemos ainda ter acolhimento naquela casa. Bom, já havia muitos comentários sobre a falta de transparência do Alagoas Providência. Me parece que com esse episódio agora, vocês vão mais adiante nisso. Ele só corroborou aquilo que já vinha sendo ventilado. Na hora que ele tira esses órgãos e na hora que
a nomeação de todos que vão compor tanto o Conselho Fiscal como o Conselho Deliberativo vão ser nomeados diretamente pelo governador, está demonstrando que não vai ter transparência, que o servidor não vai ter acesso e que tudo será controlado pelo governo do Estado. Então, a nossa vida, o nosso futuro está totalmente controlado pela vontade do senhor governador do Estado e por esses que vieram do Rio de Janeiro, que já contribuíram para a quebradeira do Rio de Janeiro e vêm para aqui, para Alagoas, para promover isso para nós, enquanto servidores públicos. Ok, muito obrigado. Então, a Lenilda Lima, diretora do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Alagoas, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta já já conversando com o deputado estadual Léo Loureiro, do PP.